item lá que tu vai observar comigo na categoria, que se chama região e idioma. E aqui existe uma certa confusão para a prova, porque para alterar data e hora é no item data e hora. Mas se a prova cobrar para alterar o formato da data ou alterar o formato da hora, isso eu vou fazer em região e idioma. Professor, o que significa alterar o formato de data e hora? Qual a diferença de alterar a data e a hora e alterar o formato de data e hora como está descrito ali? Muita diferença. A data do sistema é tal dia, que tu altera para outra data, outro dia. Agora, o formato é a forma como essa data ou como essa hora está sendo exibido. Esse formato poderia ser dia, mês e ano, ou poderia ser, por exemplo, mês, dia e ano. Vamos testar olhando aqui na prática. Eu até peguei uma tela em branco, só para tu entender o que seria a diferença de formato de data ou formato de hora. Acompanha comigo a lógica. Vamos imaginar uma data qualquer. Vamos imaginar o dia 22, vou colocar aqui, ó, 22 do 05, não, vamos colocar até uma outra, 22 do 08 de 2015. Vamos fazer isso aqui, dia 22 do 08 de 2015. Essa data, 22 de 08 de 2015, tem que formato? Bem, professor, essa data tem o formato. Aparece aqui primeiro o dia, depois aqui aparece o mês e aqui aparece o ano. Então eu vou dizer que o formato aqui tem dia, mês e ano. Beleza, é o formato dessa data. Mas se eu fizer uma alteração no formato, como por exemplo essa, eu coloco 08/22/2015. Observa, 08/22/2015. Qual é o formato dessa data? Como obviamente não existe mês 22, esse 22 não pode ser mês. Então qual seria o formato? Eu diria esse 08 aqui então é mês. Esse 22, não, professor, claro que o 08 é mês, porque o 22 só pode ser o dia, já que não existe mês 22. E o 2015, claro que é o ano. Percebe que nesse meu exemplo, eu tenho a mesma data. O dia é o dia 22 nas duas datas. O mês é o mês 08. E o ano é o ano de 2015. O que eu tenho aqui não é uma alteração de data. O que eu tenho demonstrado aqui é uma alteração no formato dessa data. E para alterar formato de data, de hora, de número ou unidade monetária, isso eu faço dentro do item região e idioma. Não faço dentro do item data e hora. Então, para alterações de formatos de data, de hora, de número, de unidade monetária, a resposta da prova é região e idioma do painel de controle e não é data e hora. Porque em data e hora eu altero a data do sistema, a hora do sistema, o fuso horário, o horário de verão, relógios adicionais, o horário da internet, mas não o formato da data e da hora. O professor mostra isso na prática. Vamos mostrar então. Quando eu clico em região e idioma, aqui aparece escrito, observa comigo, lá dentro de região e idioma, formato, tá, Português Brasil. Nesse formato, a data, olha lá, ó, até vou destacar para ti, está escrito lá, formatos de data e hora. Qual o formato da data? Dia, mês e ano. Se eu escolher, por exemplo, inglês dos Estados Unidos, o formato da data para os Estados Unidos é primeiro o mês, depois o dia, e só então o ano. Porque lá o formato de representação da data é diferente do formato de representação da data aqui no Brasil. Então, para alterar formatos de data e hora, é a região e idioma do painel de controle. O que mais nós podemos alterar ali, além de formatos de data e de hora? Acompanha. Se eu clicar aqui onde diz configurações adicionais, aparece esta janela. E aqui eu posso alterar formatos para números,
para unidades monetárias, para hora e para data. Então, basicamente, a personalização dos formatos, o que eu posso alterar de formato aqui, além do formato de data e hora, também posso alterar formatos de número e unidade monetária. Para mudar o símbolo, por exemplo, da unidade monetária, em vez de ficar o R cifrão, que é do Brasil, de repente ficar o símbolo do euro, o símbolo do dólar americano, por aí vai. Então podemos alterar formatos. Resumo da historinha é bem simples. Para alterar formatos de data e hora, unidade monetária ou número é região e idioma. Mas o que mais além disso? Se tu observar, aqui dentro de região e idioma, nós temos uma opção, eu vou mostrar isso para vocês, chamada teclados e idiomas. Observa, dentro de região e idioma, tem uma guia aqui chamada teclados e idiomas e me permite alterar teclados. Quando eu clico em alterar teclados, aparece essa imagem, onde eu posso definir qual é o layout para o teclado que eu estou utilizando. Lembra a historinha de layout ABNT ou layout ABNT2? Para alterar o layout do teu teclado, dizer se é ABNT, se é o teclado, observa aqui em cima, ó, layout ABNT2 ou algum layout internacional, isso tu define aqui dentro de região e idioma. É aqui que tu vai definir se o layout vai ser ABNT, se vai ser ABNT2 ou, como eu disse, algum layout internacional. Isso altera o quê? Bem, se o meu teclado, por exemplo, tem a tecla cedilha, ele é layout ABNT2. Se ele não tem o cedilha, mas eu consigo fazer uso do cedilha, ele é o layout provavelmente ABNT, além de outros layouts internacionais que existem. Então, tem que cuidar muito como uma questão de prova vai elaborar a questão. Eu vou repetir a informação até voltando na imagem para que vocês possam perceber melhor onde é que eu quero chegar com essa historinha. Voltar bastante aqui. Observa essa imagem agora. Se a prova perguntar onde é que eu altero a data e a hora do sistema, é em data e hora. Isso é para alterar a data e a hora do sistema. Agora, se a prova perguntar onde eu vou alterar o formato de data, o formato de hora e até o layout do teclado, isso eu altero em região e idioma. Então, para alterar a data e a hora, é data e hora. Mas para alterar o formato de data, o formato de hora, o layout do teclado, isso eu faço dentro de região e idioma do painel de controle. Importantíssimo isso, para a gente cuidar aí e não cair num possível pega-ratão de prova dessa categoria chamada relógio, idioma e região.